Proclamações. Através do sangue de Jesus, somos redimidos e tirados da mão do diabo. Através do sangue de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Através do sangue de Jesus, somos continuamente limpos de todo o pecado. Através do sangue de Jesus, somos justificados, feitos justos, tal como se nunca tivesse pecado. Glória a Deus! Através do sangue de Jesus, somos santificados, feitos inocentes, separados para Deus. Através do sangue de Jesus, temos a ousadia para entrar na presença de Deus. O sangue de Jesus continuamente clama a Deus por nós. Vê Apocalipse 12:11, Efésios 1:7, 1 João 1:9, Romanos 5:9, Hebreus 13:12, Hebreus 10:19, Hebreus 12:24. O remédio de Deus para a rejeição, de Derek Prince. Parte 5. A derradeira rejeição. Tudo o que Deus providencia no Evangelho é baseado em fatos. Isto pode resumir-se progressivamente em 3 palavras: fatos, fé e sentimentos. Tudo o que Deus providencia no Evangelho é baseado em fatos. O Evangelho é baseado em 3 simples fatos. Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. 1 Coríntios 15, 3-4. Mostra-nos que estes fatos são a base de todo o Evangelho. Estes são os fatos. A fé apropria-se destes fatos. A fé começa com os fatos. Ela aceita, crê e age com base neles. Depois, após os fatos e a fé, vêm os sentimentos. Na sua vida, fará uma grande diferença se a sua fé for baseada em fatos ou em sentimentos. Se estiver baseada em sentimentos, você vai ser uma pessoa muito instável e inconsistente. Os seus sentimentos podem mudar à medida que as circunstâncias mudam, mas os fatos nunca mudam. Como cristãos, se queremos fazer progressos, temos que aprender a crer nos fatos, mesmo quando os nossos sentimentos nos levam a duvidar deles. Para receber a provisão de Deus para a rejeição, existem 2 fatores básicos que é necessário entender. Primeiro de tudo, Deus não criou uma grande diversidade de provisões para cada uma das várias necessidades da humanidade. Em vez disso, Ele providenciou algo que inclui tudo o que cobre cada uma das necessidades de todas as pessoas. A morte sacrificial de Jesus na cruz. Segundo, o que teve lugar na cruz foi uma troca que o próprio Deus tinha planejado. Todas as consequências terríveis dos nossos pecados vieram sobre Jesus para que, em troca, todos os benefícios da obediência sem pecado de Jesus ficassem à nossa disposição. Todas as consequências terríveis dos nossos pecados vieram sobre Jesus para que, em troca, todos os benefícios da obediência sem pecado de Jesus ficassem à nossa disposição. Pela nossa parte, não fizemos nada para merecermos isto e não temos qualquer mérito ou direito ao qual possamos apelar. Foi algo que procedeu unicamente do imprescrutável amor de Deus. Por isso, é fútil aproximarmos-nos de Deus com base em algum mérito ou virtude que imaginemos possuir. Nada do que possamos oferecer de nós próprios pode ser comparado com o mérito do sacrifício que Jesus ofereceu em nosso favor. Em contraste com o puro e santo Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Isaías 64:6. Essa revelação maravilhosa foi resumida numa simples estrofe. Quão soberano, maravilhoso e perdoador é o amor de Deus por mim, pecador. À medida que lê os versículos seguintes, irá descobrir vários aspectos da troca que teve lugar na cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3:13-14. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
2 Coríntios 5:21. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8:9. Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Hebreus 2:9. Consegue ver a troca? Cristo tomou a nossa maldição para que pudéssemos receber a sua bênção. Ele levou o nosso pecado para que pudéssemos ter a sua justiça. Ele tomou a nossa pobreza para que pudéssemos ter a sua abastança. Ele tomou a nossa morte para que pudéssemos receber a sua vida. Não é maravilhoso? Esta troca também tem implicações para nós no que diz respeito à vergonha e rejeição. O escritor de Hebreus disse, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Hebreus 12:2. Jesus estava perfeitamente consciente da afronta e humilhação pública que iria experimentar na cruz. De fato, um dos principais objetivos da crucificação era humilhar a pessoa. Esta era dependurada nua na cruz, enquanto espectadores passavam e faziam comentários depreciativos, por vezes fazendo mesmo coisas obscenas, as quais não descreverei aqui. Numa visão profética, Isaías vislumbrou os sofrimentos de Jesus séculos antes destes acontecerem. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 50:6. Jesus suportou voluntariamente na cruz toda a afronta por nossa causa. O que é que Deus nos oferece em vez disso? Mais uma vez, voltamos a Isaías. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Isaías 61:7. Assim, em vez de vergonha, embaraço e humilhação, Deus oferece-nos honra e alegria. Em Hebreus 2:10, lemos que através do sofrimento e morte de Jesus, Deus tinha o propósito de trazer muitos filhos à glória. Alegria, honra, glória, tudo nos é oferecido em lugar de vergonha e humilhação. Agora chegamos à mais profunda das feridas, rejeição. Jesus suportou uma dupla rejeição, primeiro pelos homens e depois pelo próprio Deus. Isaías retratou claramente a rejeição que Jesus sofreu da parte dos seus conterrâneos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3. Mas ainda estavam para acontecer coisas piores ao nosso Salvador. Os últimos momentos de Jesus na cruz são descritos em Mateus. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns daqueles que estavam presentes, ouvindo isto, disseram: Ele chama por Elias. No mesmo instante, um deles correu, tomou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe de beber. Mas os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo, dando Jesus um alto brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Mateus 27, 45, 51. Pela primeira vez na história do universo, o Filho de Deus orou, mas o Pai não lhe respondeu. Deus desviou seus olhos do seu Filho. Deus tapou seus ouvidos perante o seu clamor. Por quê? Porque naquela altura foi identificado com o nosso pecado. A atitude de Deus, o Pai, para com Jesus tinha que ser a atitude da santidade de Deus para com o nosso pecado. Recusa de qualquer comunhão e absoluta rejeição. Jesus não suportou isso para o seu próprio bem, mas antes para fazer da sua alma uma oferta pelo nosso pecado.
Para mim tem muito significado o fato de Jesus ter falado em aramaico naquele momento agonizante na cruz. Tenho presenciado esse tipo de comportamento ao visitar pessoas no hospital. Quando as pessoas estão debaixo de grande pressão, desesperadamente doentes, possivelmente às portas da morte, muitas vezes usam a língua que primeiramente aprenderam na sua infância. Tenho observado isto muitas vezes, mas lembro-me muito claramente como foi com a minha primeira esposa, Lídia. No seu último fôlego, sussurrou, "Tak for blodet", "Tak for blodet", que significa "obrigado pelo sangue", em dinamarquês, a sua língua materna. Esta passagem dá-nos uma imagem muito clara da humanidade de Jesus. Ao sofrer intensa dor e agonia, a sua mente relembrou a língua que ele falara na sua terra natal. Ele clamou em aramaico. Pense nessa terrível escuridão. Pense na solidão, o sentimento de ser completamente abandonado. Primeiro pelos homens, depois por Deus. Você e eu talvez tenhamos experimentado alguma medida de rejeição, mas nunca desta forma. Jesus bebeu o cálice da rejeição em toda a sua amargura. Ele deveria ter permanecido vivo durante mais algumas horas na cruz, mas morreu com o coração quebrado. O que é que partiu seu coração? A rejeição máxima de Deus. Veja então a consequência, tão dramática, tão imediata. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Mateus 27:51. O que é que isso significa? Simplesmente que a barreira entre Deus e o homem tinha sido removida. O caminho estava aberto para que o homem se chegasse a Deus sem vergonha, sem culpa, sem medo. Jesus tomou a nossa rejeição para que pudéssemos experimentar a sua aceitação. Esse é o significado da cortina rasgada. A rejeição por parte do seu pai foi mais do que o que Jesus podia suportar. Mas, graças a Deus, para nós significa acesso direto a Deus. Veja agora como Deus planejou tudo e completou a nossa aceitação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem defeito perante ele, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por Jesus Cristo para si mesmo, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, 3-6. Qual era o propósito eterno de Deus, mesmo antes da criação? Que fôssemos seus filhos e filhas. Isso só poderia ser alcançado através da morte redentora de Jesus na cruz. Quando Jesus suportou os nossos pecados e sofreu a nossa rejeição, ele abriu o caminho para a nossa aceitação. Apenas naquele momento, Jesus perdeu seu estatuto de filho de Deus, para que pudéssemos ganhar a posição de filhos e filhas de Deus. Esta passagem ilustra isso perfeitamente, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Versículo 6. Este é o remédio para a rejeição, o entendimento de que Jesus suportou a sua rejeição para que pudesse ter a sua aceitação. Pense na profundidade desta revelação. Somos o objeto do amor cuidadoso e atenção particular de Deus. Somos o número 1 na sua lista de coisas a cuidar em todo o universo. Glória a Deus! Somos o objeto do amor cuidadoso e atenção particular de Deus. Somos o número 1 na sua lista de coisas a cuidar em todo o universo. Aleluia! Ele não nos encosta a um canto e diz: espera aí, estou ocupado, agora não tenho tempo para ti. E nunca nenhum anjo diz: não faças barulho, o paizinho está a dormir. Deus diz: entra, és bem-vindo, estou interessado em ti, eu amo-te e quero estar contigo. Estou há muito tempo à tua espera. Na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, 11-32, o coração de Deus por nós é representado pelo pai, que ansiava tanto pela volta do seu filho, que estava lá fora à espreita. Ninguém teve que lhe ir dizer: o teu filho regressou a casa. O primeiro a saber foi o pai. A atitude de Deus para conosco em Jesus é como a daquele pai.
Não somos rejeitados. Não somos cidadãos secundários. Não somos escravos. Aleluia, glória a Deus! Quando o filho pródigo regressou, ele estava disposto a ser um servo. Ele queria dizer: Pai, faze-me como a um dos teus jornaleiros. Lucas 15, 18 e 19. Mas ao confessar os seus pecados, o seu pai interrompeu e nunca o deixou dizer: Faze-me como um dos teus jornaleiros. Ao contrário, o pai disse: Tragam a melhor roupa, calcem-no, ponham-lhe um anel no dedo, matem o melhor bezerro. Vamos ter uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Versículo 22, 23, 24. Toda a casa se moveu para acolher o filho pródigo no seu regresso. Passa-se o mesmo no céu. Jesus disse: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. É assim que Deus nos recebe em Cristo. Aqui estão então os dois fatores que deve ter em conta. Primeiro que tudo, Cristo levou a nossa rejeição na cruz, junto com toda a vergonha e traição, agonia e dor. De fato, ele morreu porque o seu coração foi quebrado. Segundo, somos aceites por causa da sua rejeição. Somos aceites no amado. Foi uma troca. Jesus suportou o mal para que pudéssemos receber todo o bem. Ele suportou as nossas tristezas para que pudéssemos ter a sua alegria. Às vezes, tudo o que é preciso é tomarmos posse destes dois fatos. Alguns anos atrás, numa grande reunião campal, quando ia a caminho do sítio onde ia pregar, literalmente esbarrei com uma senhora que estava a andar rapidamente na direção contrária. Quase sem fôlego, ela disse: Ó, irmão Prince, eu estava a orar que se Deus quisesse que eu falasse consigo, nos iríamos encontrar-nos. Bem, disse eu, encontramo-nos. Qual é o problema? Eu posso apenas dispensar 2 minutos porque vou pregar agora. Ela começou a falar, mas cerca de meio minuto depois interrompia. Espere, eu sei qual é o seu problema. Não preciso de ouvir mais nada. Disse eu, o seu problema é rejeição. Tenho a resposta. Ouça que quero que repita comigo esta oração. Não lhe disse antecipadamente aquilo que iria orar. Simplesmente orei de improviso. E ela seguiu-me, frase a frase. Deus Pai, agradeço-te porque me amas. Porque deste o teu único filho, Jesus, para morrer a meu favor. Porque ele suportou o meu pecado. Ele levou a minha rejeição. Ele pagou a minha dívida. Porque eu venho a ti através dele, eu não sou rejeitada. Eu não sou indesejada. Eu não sou excluída. Tu amas-me verdadeiramente. Sou realmente tua filha. Tu és verdadeiramente o meu pai. Pertenço à tua família. Pertenço à melhor família do universo. O céu é a minha casa. Eu realmente pertenço. Obrigada, Deus. Obrigada. Depois de termos terminado, eu disse: Amém. Adeus. Tenho que ir-me embora e fui. Cerca de 1 mês mais tarde, recebi uma carta dessa senhora. Após ter descrito o encontro, ela disse: Quero lhe dizer que aqueles 2 minutos que passou comigo e a oração que eu fiz mudaram completamente a minha vida. Tenho sido uma pessoa diferente desde então. Ao ler a sua carta, entendi o que lhe tinha acontecido no momento da oração. Ela tinha passado da rejeição para a aceitação. A família de Deus é a melhor. Não há família que se compare com a família de Deus. Mesmo que a sua verdadeira família não tenha cuidado de si, o seu pai o tenha rejeitado, a sua mãe nunca tenha tido tempo para si, ou seu marido nunca lhe mostre amor, tenha sempre em mente que Deus se interessa por si. Você aceite. É grandemente favorecido. Você é objeto do seu especial carinho e afeição. Tudo o que ele faz no universo gira à sua volta. Paulo disse aos coríntios, que não eram propriamente cristãos de primeira classe: tudo isto é por amor de vós. 2 Coríntios 4,15. Tudo o que Deus faz, faz por nós. Quando entender isso, não se irá sentir convencido ou vaidoso. Pelo contrário, isto fará sentir-se humilde. Não há lugar para vaidade quando vemos a graça de Deus. Não há lugar para vaidade quando vemos a graça de Deus.
É muito significativo que antes da sua crucificação, a última oração de Jesus com seus discípulos tenha sido por aqueles que o seguiam na altura, assim como por aqueles que o seguiriam posteriormente. Vê João 17:20. Essa oração dizia respeito ao nosso relacionamento com Deus como nosso Pai e terminava assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. João 17:25-26. Como é que Jesus nos fez conhecer Deus? Como Pai. Os judeus tinham conhecido Deus como Yahvé durante 14 séculos, mas a única pessoa que podia apresentá-lo como Pai era o seu Filho. Nesta oração pelos seus discípulos, por 6 vezes, Jesus dirigiu-se a Deus como Pai. Versículos 1, 5, 11, 21, 24 e 25. Quando Jesus orou, e eu lo farei conhecer mais, versículo 26, ele estava a dizer que iria continuar a revelar Deus como Pai. Então chegamos ao propósito desta revelação, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 17:26. Eu entendo que isso significa que porque Jesus está em nós, Deus tem exatamente o mesmo amor por nós como tem por Jesus. Nós somos tão queridos para Deus como o próprio Jesus. No entanto, existe um outro aspecto. Porque Jesus está em nós, podemos amar Deus da mesma forma que Jesus o amou. Porque Jesus está em nós, podemos amar Deus da mesma forma que Jesus o amou. Isto representa o propósito máximo do ministério de Jesus na Terra, trazer-nos ao mesmo relacionamento de amor que existe entre o Pai e o Filho. Isto tem 2 aspectos. O Pai não somente tem o mesmo amor por nós, como tem por Jesus, mas também podemos ser recíprocos nesse amor e amar o Pai como Jesus ama. O apóstolo amado disse-nos: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. 1 João 4,18. À medida que desenvolvemos este relacionamento de amor com Deus, não é deixado lugar para culpa, insegurança ou rejeição. Talvez tenha memórias desagradáveis do seu pai natural. Deus pretendia que cada pai demonstrasse aquilo que ele próprio é, mas muitos pais falaram. No entanto, ainda tem um Pai Celestial que o ama, que o entende, que pensa o melhor acerca de si e que tem os melhores planos para si. Ele nunca o abandonará, nunca o interpretará mal, nunca tomará outro partido, nem nunca o rejeitará. Para alguns, a simples declaração da aceitação de Jesus e da paternidade de Deus resolve o problema da rejeição. Mas para outros, isso pode não ser o suficiente para resolver a questão. Se sente que a sua situação ainda não está resolvida, pode precisar de mais ajuda. Siga-me no próximo capítulo, onde eu explico alguns passos práticos que pode dar para tornar a provisão de Deus eficaz na sua vida. Parte 6. Como aplicar o remédio. Nesta altura, já permitiu ao Espírito Santo sondar sua ferida e ele expôs o que estava a causar a dor e a infecção? Está disposto agora a aceitar o remédio de Deus? Se sim, existem 5 passos sucessivos que deverá seguir. Primeiro passo: reconheça a natureza do seu problema e chame-o pelo nome: rejeição. Deus tem que nos trazer sempre ao momento da verdade, mesmo que nos pareça devastador e extremamente doloroso, antes de podermos receber a sua ajuda. Segundo passo: faça de Jesus o seu padrão, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2,21. Como é que Jesus conheceu rejeição? Durante 3 anos e meio, ele deu completamente a sua vida para fazer o bem, para perdoar os pecados, para libertar os oprimidos pelo diabo, para curar enfermidades. No fim desse tempo, o governador romano deu opção de escolha ao próprio povo de Jesus, os judeus. Ele estava disposto a libertar o Jesus de Nazaré ou um criminoso chamado Barrabás, que era acusado de insurreição política e assassínio.
Perante uma das mais espantosas e trágicas decisões de toda a história da humanidade, o povo rejeitou Jesus e escolheu Barrabás. Então a multidão gritou: "Fora com Jesus! Crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Não o queremos! Queremos Barrabás, o rebelde e assassino." Em resposta, Jesus orou por aqueles que o tinham crucificado: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Lucas 22:34. O segundo passo é então perdoar. E isto não é fácil de fazer. De fato, por si só, você é incapaz de o fazer. No entanto, não está só. Ao ter chegado até aqui, o Espírito Santo está aí mesmo consigo. Se depender dele, ele irá dar-lhe a graça sobrenatural que precisa. Pode dizer: "Mas a pessoa que me magoou está morta. Por isso, por que é que eu preciso de lhe perdoar?" Quer a pessoa esteja morta ou viva, não tem importância. É para seu bem que está a perdoar, não para o bem da outra pessoa. Conheço um jovem cristão, um bom homem, que ouviu essa mensagem. Ele entendeu que durante anos tinha carregado amargura, ressentimento, ira e rebelião contra o seu pai, que já falecera. Ele levou a sua esposa numa viagem de centenas de quilômetros até o cemitério onde o seu pai estava enterrado. Deixando a sua esposa no carro, foi sozinho à sepultura do seu pai. Ajoelhou-se ali e, durante as horas que se seguiram, despejou todas as suas atitudes envenenadas. Só se levantou quando soube que tinha perdoado seu pai. Quando saiu daquele cemitério, ele era uma pessoa diferente. A sua esposa testemunha hoje que tem um marido novo em folha. O seu pai tinha morrido, mas o seu ressentimento estava bem vivo. Há algo muito importante no relacionamento entre pais e filhos. Em especial, os jovens têm que se lembrar disto. Dos 10 mandamentos, o único que tem uma promessa diretamente relacionada com o mesmo é o seguinte: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te deu o Senhor teu Deus. Deuteronômio 5,16. Pode estar certo disto: se não honrar os seus pais, a sua vida nunca irá bem. Mas se o fizer, Deus irá favorecê-lo com uma longa e abençoada vida. Ver Efésios 6:2-3. Pode dizer: a minha mãe era uma prostituta, o meu pai um alcoólico. Espero que os honre? Sim, espero. Não como prostituta, não como alcoólico, mas como sua mãe e como seu pai. É um requisito de Deus. Quando eu era novo, convertido e batizado no Espírito Santo, pensava que sabia muito mais que os meus pais. Mark Twain brincou com isso uma vez quando voltou para casa. Após ter passado alguns anos fora, ficou surpreendido com o quanto seus pais tinham aprendido durante esse tempo. Bem, eu era assim, mas um dia Deus mostrou-me este princípio: se queres que tudo te vá bem, tens que aprender a honrar os teus pais. Ambos os meus pais já faleceram, mas dou graças a Deus por realmente ter aprendido a dar-lhes honra. Penso ser essa uma das razões pelas quais tudo me tem corrido bem. Tenho visto os dois lados deste princípio. Tenho visto pessoas que honram os seus pais e são abençoadas. E tenho visto aqueles que recusam fazê-lo e cujas vidas nunca foram realmente boas. As suas vidas nunca foram totalmente abençoadas por Deus. A falha em perdoar é um dos maiores impedimentos para a bênção de Deus. Este princípio também se aplica aos relacionamentos entre marido e esposas. Lembro-me de falar com uma senhora que me tinha procurado para receber oração e libertação. Eu disse-lhe: vai ter que perdoar o teu marido. Ela disse: depois de ter arruinado a minha vida durante 15 anos e no fim ter fugido com outra mulher, eu disse: bem, quer que ele arruine o resto da sua vida? Se sim, continue com esse ressentimento, porque vai ser o suficiente. Lembre-se, não é aquele de quem temos ressentimento que sofre mais, mas sim daquele que está ressentido. É como que alguém disse acerca de um homem com uma úlcera: o mal não é o que o homem come, é o que o está a comer. Perdão não é uma emoção, é uma decisão. Não diga não consigo. De fato, está a dizer não quero. Se consegue dizer não quero, também não pode dizer eu quero. A sua natureza carnal pode não ser capaz de perdoar, mas pode escolher perdoar pedindo a Deus que opere em si e através de si o seu perdão. Quando o Espírito Santo o capacita,
e Ele vai fazê-lo, você pode perdoar, se quiser. Terceiro passo, faça uma decisão consciente para se ver livre do mau fruto que a rejeição tem produzido na sua vida, tal como amargura, ressentimento, ódio e rebelião. Lembre-se daquele jovem no cemitério. Essas coisas são como veneno. Se as alimentar no seu coração, irão envenenar toda a sua vida. Irão causar problemas emocionais profundos e muito provavelmente também problemas físicos. Diga com uma decisão da sua vontade: eu renuncio à amargura, ressentimento, ódio e rebelião. Os conselheiros dizem aos alcoólicos recuperados: ressentimento é um luxo que já não pode ter. Isto é verdade para todos nós. Ninguém pode suportar o ressentimento. É demasiado caro. Quarto passo. Neste passo, você apenas necessita de receber e acreditar naquilo que Deus já fez por si. Deus nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1:6. Quando vem a Deus através de Jesus, você descobre que já é aceite. Deus não tem filhos secundários. Ele não o tolera apenas. Ele ama-o. Está interessado em si. Ele preocupa-se consigo. Veja estas palavras maravilhosas em Efésios. Deus nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1:4-6. O propósito de Deus para a eternidade era tornar-nos seus filhos, o que ele cumpriu através da morte de Jesus por nós na cruz. A única coisa que precisa de fazer é acreditar que Deus quer que você seja seu filho. Quando vem a Deus através de Jesus, ele já o aceitou. Quinto passo, aceite-se a si mesmo. Por vezes, este é o passo mais difícil de todos. Eu digo aos cristãos, nunca se menosprezem a vós mesmos. Nunca se critiquem. Não foram vocês que se fizeram a vocês mesmos. Deus é que vos criou. Em Efésios 2:10 lemos, somos feitura sua. A palavra grega traduzida aqui como feitura é poema, da qual deriva a palavra inglesa poema. O seu significado sugere uma obra artística. Somos as obras-primas de Deus. Aleluia! Somos as obras-primas de Deus. De tudo que Deus criou, Ele dedicou-nos a maior parte do seu tempo e atenção. O mais espantoso é que Ele escolheu o seu material de uma sucata. Você pode estar a olhar para trás para um registro de falhas e falsas partidas, um casamento falhado, filhos que seguiram maus caminhos, desastre financeiro. Pode rotular-se a si mesmo como falhado, mas Deus chama-lhe meu filho, minha filha. Pode aceitar-se a si mesmo porque Deus o aceitou. Quando você vem a Deus em Jesus, torna-se uma nova criação. Quando você vem a Deus em Jesus, torna-se uma nova criação. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:17-18. Não pode avaliar-se a si mesmo com base na forma como vivia antes de vir a Jesus, porque desde então tornou-se uma nova criatura. Agora, o seu único e verdadeiro padrão de autoavaliação é aquilo que Deus diz acerca de quem se tem tornado em Cristo. À medida que vai declarando quem você é em Cristo, de acordo com a palavra de Deus, irá começar a não fazer caso da velha e negativa conversa sobre si mesmo e aprender a aceitar. Seguiu estes 5 passos? Se sim, chegou a altura de reivindicar sua libertação e fazer uma oração que irá selar aquilo que aprendeu sobre a aceitação de Deus por si. Pode simplesmente orar nas suas próprias palavras, mas se não está certo daquilo que deve dizer, aqui está uma oração como padrão, que pode seguir. Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Filho de Deus e o único caminho para Ele. Morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Eu arrependo-me de todos os meus pecados e perdoo a todos tal como Deus me perdoa. Perdoo todos aqueles que me rejeitaram e me magoaram e falharam em dar-me amor, Senhor, e confio que Tu vais me perdoar.
Eu acredito, Senhor, que Tu me aceitas. Agora mesmo, pelo que Tu fizeste por mim na cruz. Eu sou aceite, sou grandemente favorecido. Sou salvo do Teu cuidado especial. Tu realmente amas-me. Tu queres-me. O Teu Pai é o meu Pai. O céu é o meu lar. Sou um membro da família de Deus, a melhor família do universo. Sou aceite. Obrigado, obrigada. Mais uma coisa, Senhor. Eu aceito-me como Tu me fizeste. Sou uma obra Tua e agradeço-Te pelo que fizeste. Acredito que começaste em mim uma boa obra e que a vais completar até o fim da minha vida. Agora, Senhor, eu proclamo a minha libertação de qualquer espírito maligno das trevas que tomou vantagem devido às minhas feridas. Eu liberto o meu espírito para me regozijar em Ti, no Teu nome precioso. Amém. Este é o momento de ser liberto de qualquer espírito maligno que eu tenha atormentado. Se sente alguma força a lutar contra a oração que acabou de fazer, isso é um espírito maligno. Muito possivelmente vai formar-se uma palavra na sua mente: rejeição, ressentimento, autopiedade, ódio, morte ou outros nomes semelhantes. Isso é o Espírito Santo revelando-lhe a identidade do seu inimigo. Renuncie-lhe pelo nome do Senhor Jesus e depois liberte. Não importa a forma como se manifeste, tem que o expulsar. Respire fundo, soluce ou grite, mas faça-o sair. Este é o momento pelo qual tem esperado. Não se preocupe agora com a sua dignidade. Aceite toda a ajuda que o Espírito Santo lhe quer dar. Ao experimentar a libertação, comece a louvar a Deus em voz alta. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu amo-te. Obrigado pela libertação. Obrigado por me libertares. Obrigado por tudo que tens feito por mim. Agradecer a Deus sela a sua libertação. Agora está pronto para a sua nova vida de liberdade. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.